Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Contos de Aruanda. Gostaria primeiramente de agradecer as pessoas que assistiram o vídeo, compartilharam, deram sua opinião e que levantaram algumas questões para a gente discutir. Fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo, minha eterna gratidão. O vídeo de hoje ele é um complemento, de certa forma, do anterior. Se você não assistiu, pode assistir, está aí no canal, na qual eu falo sobre o sincretismo religioso, que eu não sou muito a favor, na verdade sou contra mesmo. E hoje eu queria apresentar as razões de eu ser contra o sincretismo religioso. Para a gente começar a entender um pouquinho do sincretismo religioso, nós temos que voltar lá atrás na história da humanidade e entender que todas as religiões antigas, se não todas, na maioria delas, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E dentro desses deuses, todos eles estavam ligados a energias da natureza. A mata, a caça, o sol, a lua, a chuva, o trovão, todos relacionados um deus a um elemento. E ao passar dos anos, com o passar dos anos, isso foi se perdendo de certa forma, né? Quando o cristianismo nasce, essa figura de todos os deuses deixa de ganhar força e vai perdendo com o tempo até se tornar um único Deus. E aí nós passamos a ter as religiões monoteístas, principalmente o cristianismo, dentre outras religiões monoteístas. E o sincretismo religioso, quando surgiu no Brasil, ele é, de certa forma, uma inquisição imposta aos escravos para que eles possam cultuar os seus deuses. E fique claro, orixás são deuses, tendo o ponto de vista religioso, que eles também estão ligados à natureza. Nós temos Yansan com o trovão, temos Xangô com as pedras e tudo mais. Dentro desses aspectos, inicialmente, são deuses, são divindades. E essas divindades foram sincretizadas em santos católicos. Por que que eu não gosto disso? Primeiro, quando você começa a estudar a história lá, quando você é criança, a sua professora ensina primeiro a religião grega, né? Os deuses gregos. E logo em seguida, quando ela vai ensinar os deuses romanos, ela simplesmente vira para você e fala: ah, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Quando a gente parte do princípio de que aquilo é a mesma coisa, a gente menospreza a cultura daquela situação, daquele povo. E aí a gente começa a acreditar que tudo é a mesma coisa quando não é, e perde a individualidade. E aí é onde eu entrei também na questão do vídeo passado sobre a individualidade, e mais pra frente eu vou gravar um vídeo somente falando sobre isso, que individualidade não é egoísmo, e vou tratar mais a fundo esse caso. E neste ponto, a gente tem que entender que, por mais que tenham similaridades com os deuses gregos, cada deus tem a sua individualidade e um aspecto diferente. Aí eu teria que entrar mais a fundo, falar sobre cada um, entender um pouco mais cada um. Não é o objetivo do momento. O momento é mostrar por que eu sou contra o sincretismo religioso. E quando a gente trata, se a gente parar a pensar nessa mesma forma, do sincretismo religioso, eu posso simplesmente falar que Yansan é Zeus. Não, não é. São entidades diferentes, são propósitos diferentes. Eu gosto de pensar que todas as energias estão ligadas. Então, independente do que você acredita, o seu propósito maior é fazer o bem. Deixei isso claro no outro vídeo. Em todas as religiões pregam o amor, a caridade e a bondade. Se você parte desse princípio, independente do que você acredita, em quantos deuses você acredita, no que você acredita, você vai continuar seguindo o mesmo propósito, que é o propósito do universo, fazer o bem. Por isso que eu tento trabalhar a ideia de universo e não falar abertamente sobre um deus ou outras linhas de raciocínio espiritual, vamos dizer assim. Quando eu trabalho a ideia do sincretismo religioso, primeiramente eu ponho de lado toda a cultura africana, toda a história dos orixás, todas as suas lendas, toda a sua natureza, para poder aplicar a ela a ideia católica. E aí eu não sou a favor, porque santo não tem a ver com orixá. Os santos, eles foram encarnados, são pessoas como nós, que a igreja trata como inspiração de pessoas para a gente ser melhor. Ou seja, você pega São Francisco de Assis e você vai trabalhar o aspecto dele. O que que ele trouxe de bom para a gente, para que nós possamos nos inspirar e sermos pessoas melhores, tal como ele foi. Essa é a ideia do santo católico. Os orixás não, eles têm uma lenda, eles têm um poder, uma energia e uma força diferente. Hoje em dia, principalmente na Umbanda, a gente trabalha os orixás como fonte de energia, com a sua luz e toda a sua grandeza através dos guias espirituais. Mas tudo relacionado a uma energia. Aí um ponto muito forte, né? Ah, você misturou os santos católicos com as entidades
dos orixás. E aí você tem, por exemplo, situações em que diferem. Ogum, por exemplo, em alguns casos, ele vai ser trabalhado como São Jorge. E o mesmo se dá para Oxóssi, que também pode ser considerado São Jorge. E são totalmente diferentes. São três entidades com um aspecto diferente, com energia diferente e com um propósito diferente. Não tem como eu encarar Ogum como São Jorge. Por mais que a gente tenha aí o dia da festa e muita gente faça essa comparação, eu discordo, não acho que seja a mesma coisa e não gosto de pensar que seja a mesma coisa. É tirar a individualidade de São Jorge, que não tem nada a ver com a individualidade de Ogum. Ogum tem um outro propósito que nós vamos falar mais pra frente. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar, né? E aí me perguntaram, foi uma sugestão, né, falar sobre Oxalá e Jesus. No sincretismo religioso, eles dois são a mesma pessoa. Mas eu gostaria de deixar bem claro que não são a mesma pessoa, não é o mesmo ser. Até então nós tínhamos aí, como eu falei, religiões politeístas. E Oxalá faz parte desse politeísmo. Oxalá ele é representado como a divindade da vida, né? É Oxalá quem dá o espírito humano para Nanã colocar no barro. Então, assim, seguindo o princípio da Gênesis, onde Deus criou o homem feito de barro e soprou o espírito, Oxalá é justamente esse princípio, o espírito do ser humano. E Oxalá, dentro do candomblé principalmente, ele é trabalhado de duas formas. Ele tem a sua forma velha, que é Oxaguian, e tem a sua forma jovem, que é Oxalufã. E aí... esqueci. Tá bom. E aí nós temos o princípio de que Jesus, quando ele encarna na forma humana, ele vai trabalhar o aspecto de que todas as energias do universo estão ligadas a um único ser, que é Deus. Ou seja, o universo todo conspira para uma única missão, um único propósito. E esse propósito é fazer o bem. Jesus ele vem nos ensinar de várias formas o amor próprio, o amor pelo outro e principalmente o sentido de fazer o bem, o sentido de fazer a caridade. Então esse é o aspecto que se trabalha em Jesus. E Oxalá não, Oxalá ele vai trazer para a gente a essência do Espírito, a nossa necessidade de transformação, a nossa necessidade de crescer. Se a gente colocar do ponto de vista histórico e em referente às lendas também, a gente vai ver que Jesus ele tem toda uma vida humana. Ele nasce, ele cresce e ele morre ainda adulto, né? Naquele gesto simbólico de amor que é dar a sua vida por todos nós, né? Oxalá não, Oxalá ele não nasce propriamente dito, né? Os orixás a gente não tem uma noção de como eles nasceram, como eles surgiram, mas nasce na necessidade humana de simbolizar a nossa fé. E Oxalá ele vai ter apenas essas duas fases, né? A fase velha e a fase adulto, a fase jovem. E mostra pra gente que nós temos essa necessidade de crescer, de jovem para adulto. E esse acompanhamento que ele faz com a gente é a essência do nosso espírito. Nosso espírito é imortal. Nosso espírito vai continuar evoluindo mesmo depois que o nosso corpo se for. Quando a gente trabalha o Oxalá na Umbanda, a gente trabalha a nossa ideia de paz, de garantir a nossa paz interior, de garantir que o nosso espírito tenha paz. O que acontece hoje, ao meu ponto de vista, é que as pessoas elas têm vergonha de assumir a sua fé. E aí é mais fácil, é mais cômodo de falar que aquilo é aquilo. Não, não é. Cada um tem um aspecto diferente. Assim como você tem o seu pensamento, eu tenho o meu pensamento, cada pessoa tem o seu pensamento. E esse aspecto é importante se manter. A gente não pode simplesmente menosprezar e falar que fulano é igual a ciclano. Não é. Por mais que seja fisicamente parecido, cada um tem a sua individualidade. E espiritualmente falando, nós somos convidados a refletir sobre isso, sobre a nossa individualidade, sobre a individualidade divina. Não importa no que você acredita, mas o propósito é o mesmo, mas a forma de se chegar nesse propósito é diferente. E o universo ele é tão bondoso que ele permite que você acredite no que você quiser. Você pode acreditar no que você quiser, desde que você faça o bem, caridade, você vai chegar no mesmo objetivo que a espiritualidade propõe, que é o objetivo do bem maior. Então, eu sou contra realmente o sincretismo. Não acho que Jesus seja Oxalá, está longe de ser. São dois aspectos muito diferentes que têm muito a ensinar. Jesus ele traz lições muito humanas, né? Ele viveu entre nós, então ele carrega com a gente, compartilha com a gente, por assim dizer, o peso da nossa sociedade. Ele vai mostrar para a gente os fatos que nos devem levar a ser pessoas melhores. E Oxalá não. Oxalá é uma divindade que está, de certa forma, no nível superior,
na qual emana seu amor e sua paz, sua luz, através de todos os orixás. Então são dois aspectos diferentes, de dois seres completamente diferentes. Se eu vier a falar que Jesus é Oxalá, eu posso falar que Jesus também é Buda. Então todos os seres iluminados seriam Jesus? Não. Cada ser iluminado tem a sua luz e sua diferença. Então é por isso que eu não acredito no sincretismo religioso, não gosto do sincretismo religioso. Uma vez eu falei com uma amiga sobre Ogum, e alguém perguntou, mas quem é Ogum? Aí ela falou, é São Jorge. Não, não é São Jorge. São Jorge está lá batalhando com o cavalo, contra o dragão, enquanto Ogum está vencendo as demandas de outra forma. São espíritos diferentes no mesmo propósito do bem. É por isso, novamente, que eu afirmo, essa é a minha opinião sobre o sincretismo religioso. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão sobre o assunto, eu gostaria que você compartilhasse. Fala pra gente o que você vê do sincretismo religioso, o que você acredita, por que você não acredita. E eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Será que eu uso o sincretismo religioso como uma forma de fugir da minha fé? Será que eu estou usando o sincretismo religioso para enganar a mim mesmo de que eu não acredito naquilo ou que eu acredito naquilo? O que é cômodo para você? E aí eu gostaria de ouvir a sua resposta. Agradeço desde já, mais uma vez, por estar aqui assistindo esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a individualidade versus o egoísmo. E desejo a todos um Feliz Natal. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês gostem. Compartilhem. Obrigado.